Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 10 de junho de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após indicação e verba impositiva do vereador Otto Alejandro, praça no DIC 4 é urbanizada. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas recebe a medalha Carlos Gomes. Você sabe o que é seletividade alimentar? Restrição pode começar em qualquer fase da vida. E no esporte, fim de semana zerado para as equipes de Campinas. Guarani perde em casa para o Operário. E Ponte Preta perde em Belo Horizonte para o América Mineiro. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. E nem toda criança que apresenta a seletividade alimentar é autista. Mas dentro do espectro, a porcentagem é bem maior se comparada às crianças típicas. A boa notícia é que, em ambos os casos, com acompanhamento multidisciplinar, este quadro pode ser revertido ou minimizado. Embora a seletividade alimentar seja uma comorbidade comum dentro das pessoas com espectro autista, pode ocorrer também em pessoas típicas. A seletividade é quando a criança passa a restringir um grupo de alimentos, ela passa a escolher, né, as escolhas dela passam a ser específicas, então normalmente é por cor, por textura, ela vai buscando aquele alimento que é mais confortável para ela. E não acontece somente com crianças. A restrição pode começar em qualquer fase da vida. A gente tem graus de seletividade, que pode ser uma criança que tem algumas peculiaridades, umas que já excluíram alguns grupos de alimentos e outras que realmente têm uma seletividade severa. A seletividade pode ocorrer em decorrência de uma alergia, mas não se trata da mesma coisa. Uma criança que tem uma alergia, ela experimenta uma experiência ruim com um determinado alimento que pode dar o gatilho para a seletividade alimentar. Por isso, a importância de avaliar com uma equipe de profissionais para entender as causas. Quando a gente tem uma criança seletiva, o que a gente vê é só o que a criança não come, né? Então, é esse o comportamento que a gente tem. A restrição alimentar, mas embaixo disso tem uma série de coisas, tanto que a gente fala que a seletividade alimentar é multifatorial. Algumas fases da criança podem parecer com a seletividade, mas não são. É importante a gente falar que a gente tem uma fase que é por volta de 1 ano e meio até uns 3 anos, que a criança ela tende a ter um comportamento um pouco mais restritivo. Então, aquela criança que vinha da introdução alimentar, que estava comendo tudo certinho e tudo, de tudo, ela tende a ter aí esse comportamento, que é uma fase, né? Então, essa fase ela é esperada, ela não pode perdurar e não pode começar a excluir grupo inteiro de alimento. Então, de repente, a criança não come mais fruta. Isso é um sinal de alerta. Em média, nas chamadas crianças típicas, 30% apresentam a seletividade alimentar. Já para as crianças do espectro autista, esse número aumenta para 89%. O Levi teve o diagnóstico de autismo fechado recentemente. E um dos motivos que alertou os pais foi a seletividade alimentar. Quando entrou a introdução alimentar com 6 meses, ele aceitava tudo, comia super bem, frutas, né, alimento salgado, enfim. Com 1 ano e 2 meses, ele foi parando gradativo, parou de aceitar, dava ânsia mesmo nele. Então, foi uma questão assim, de 2 meses ele não aceitava mais alimento sólido, só leite e água. Encontrar acompanhamento especializado pelo SUS, devido à alta demanda, não é nada fácil.
Mas organizações da sociedade civil têm oferecido suporte qualificado e a resposta é motivadora. Hoje ele faz psicomotricidade, né? Ele passa com a psicomotricista ali na Paica. Ele é muito bem atendido ali, nossa. Elas são os amores. E eu tô vendo muita melhora nele. Ele já pega nos alimentos, coisa que ele não pegava. Ele não aceitava nem relar nele. Hoje ele pega uma banana, só que assim, ele não leva na boca. Mas já pega, consegue pegar a textura, né? Então a gente deixa. Vamos com as notícias do Legislativo, porque neste último sábado, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas recebeu a medalha Carlos Gomes em solenidade no Teatro Castro Mendes. E a nossa equipe estava lá para conferir. Em sessão solene realizada no Teatro Castro Mendes, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas foi prestigiada com a Medalha de Mérito Cultural Carlos Gomes. A honraria entregue, acompanhada de uma apresentação especial com a 9ª Sinfonia de Beethoven, foi proposta pelo vereador Gustavo Peta e aprovada no Legislativo Campineiro. É um símbolo da nossa cidade, precisa ser preservada, valorizada, e a Associação dos Músicos da Orquestra tem cumprido muito essa função de defesa da orquestra, de defesa do concurso público para manutenção e a melhoria da orquestra. E por isso que ela merece essa homenagem. A Medalha Carlos Gomes é concedida a entidades, pessoas que levam o legado de Carlos Gomes e que têm um grande destaque artístico na cidade, que é o caso. Por isso que essa homenagem é uma homenagem tão justa, ainda mais que nós tivemos a informação agora que a associação está prestes a completar o seu jubileu de prata, os seus 25 anos de dedicação à música na nossa cidade. Um grande reconhecimento. A gente sabe que a Orquestra Sinfônica é um patrimônio da cidade e a gente tem muito orgulho dela. E hoje poder homenagear os músicos que são os que levam essa orquestra à frente e que mantém ela reconhecida nacionalmente e com essa relevância eu acho que é muito significativo. A Banda Sinfônica tem 95 anos e é a primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora da capital do estado. Para o presidente da associação, esse reconhecimento é muito importante para os músicos. Para nós é uma honra e uma alegria estar recebendo essa medalha, porque é uma homenagem da Câmara dos Vereadores, é um reconhecimento da Câmara dos Vereadores da importância da nossa orquestra ter uma associação de músicos que está quase completando 25 anos e que durante esses 25 anos tem trabalhado para fortalecer a nossa instituição, para trazer mais possibilidades de estrutura melhor, de relacionamento institucional melhor. Então é uma alegria ter esse reconhecimento por parte da sociedade campineira. A gente tem que imaginar que uma orquestra sinfônica é um grupo muito grande, um grupo muito complexo. São mais de 80 músicos e que cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia. Então é uma tarefa muito árdua para uma representatividade desse agrupamento de músicos, para que ela possa de fato representar esses músicos, levar as suas questões, as suas pautas, os seus agradecimentos. Então, por isso, nada mais do que merecido uma condecoração para a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Campinas, que sempre fez um trabalho exemplar de representar tão bem e tão dignamente esse grupo que é um orgulho para a cidade de Campinas. E ontem, no domingo, depois do vereador Otto Alejandro protocolar uma indicação ao Poder Executivo para a urbanização de uma praça no DIC 4 e destinar parte da verba impositiva para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, as obras foram realizadas e a inauguração aconteceu. Campo de vôlei, campo de futebol de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo, pista de caminhada com iluminação. A inauguração da praça na rua Análio Franco, no DIC 4, aconteceu no último domingo. O vereador Otto Alejandro havia solicitado, através de uma indicação, e R$180 mil de emenda impositiva. Eu nasci aqui no DIC, cheguei em 1982 e quando
eu cresci no meio desses apartamentos e a população sempre teve a promessa de ter um espaço de lazer aqui. Muitos prometeram e nunca cumpriram. E eu, como eu cresci aqui, eu falei, se um dia eu chegar lá, eu vou chegar e vou resolver. E hoje nós estamos entregando para a população, eu cumpri a minha promessa, então está entregue aqui um espaço que, além da qualidade de vida, vai trazer a valorização de toda a região aqui. A inauguração contou com a presença de moradores e autoridades. Foram plantadas 300 árvores nativas da flora brasileira. A questão ambiental contribui, sem sombra de dúvida, porque essas 300 árvores que nós plantamos aqui serão muito importantes para conter o córrego, erosão, para atrair a pequena fauna que vão se alimentar de sementes, que vão se reproduzir nessas árvores. A questão da captação de carbono da atmosfera por parte dessas árvores. A árvore funciona como um filtro, né, de oxigênio. Espaço agora de socialização para os moradores. Muda uma realidade, a sensação de bem-estar que a população tem caminhando por um espaço como esse é fantástica, melhora a qualidade de vida. Essa mudança é tudo, porque nós tínhamos aqui um matagal e até vaca atolava na lama, né? Muito bandido se escondendo aqui, assim, dava até vergonha de receber nossas visitas. E aí, em 2015, eu fiz contato com o nosso menino, o Otto, né? Porque praticamente eu vi o Otto crescer aqui. E o Otto prometeu que se ele chegasse lá, ele entregaria essa praça, assim, porque era uma luta. A gente sabia que tinha esse projeto dessa praça desde 87. A urbanização da praça também foi contemplada com a construção do 15º Parcão aqui na cidade de Campinas. Um espaço seguro para os pets poderem se divertir. Uma coisa natural, onde é construído esses grandes espaços de lazer, ser incluído o espaço pet, que é de minha autoria essa lei. Fico muito feliz aonde é construído espaço de lazer, inclui esse espaço pet, porque os pets precisam também desse momento de lazer junto com os seus tutores. Fico muito feliz, né, onde teve a indicação do vereador Otto Alexandre, que foi muito feliz em destinar a emenda dele aqui para esse local. Todos vão usar. Os adultos, os jovens, os idosos, as pessoas com mobilidade reduzida. Então, nós estamos aqui à disposição. É uma praça que é para todos. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa, ela é da população de Campinas. E olha só, um ato cívico nos Amarais marcou os 182 anos do combate da Venda Grande e reverenciou os heróis paulistas que lutaram na batalha. Na última sexta-feira, 7 de junho, foi realizada na região dos Amarais uma solenidade em reverência ao combate Venda Grande, uma batalha que ocorreu na mesma data no ano de 1842. Foi neste confronto que o capitão ituano Boaventura do Amaral, hoje nome de uma importante rua no centro de Campinas, e dezenas de outros combatentes foram mortos. A homenagem, que acontece anualmente, é uma iniciativa do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Foi aqui, nesta região, que se deu o combate Venda Grande. O marco construído no canteiro central, no final da rua Dário Freire Meireles, lembra e homenageia os combatentes heróis paulistas. Quando os conservadores estavam no poder, né, e havia essa injustiça, vamos dizer assim, com Tobias de Aguiar, que havia sido eleito para ser o presidente da província de São Paulo, né? Então, nessa ocasião é que surgiu esse movimento, onde ocorreu este combate de Venda Grande e onde morreram 19 heróis, né, tanto 2 das forças do governo imperial, como também 17 campineiros.
Então nós queremos sempre estar aqui para divulgar este evento, para que a população fique sabendo deste episódio que não é tão divulgado, que é não tão conhecido. Para o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, um momento de reverência, reconhecimento e respeito. A Batalha da Venda Grande marca um momento histórico da nossa cidade, do estado e do país. Aqui praticamente foi encerrada a chamada Revolução Liberal de 1842, né, quando as forças imperiais dizimaram, né, os rebeldes liberais que resistiam e se opunham ao governo imperial naquela ocasião, autoritário, déspota, e que prejudicava a população de uma forma geral. Eu quero cumprimentar o Alcides e toda a instituição, né, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que anualmente faz um evento como esse para marcar a memória desse combate e daqueles que tombaram aqui, mas deixaram como legado os ideais de liberdade, os ideais de justiça social, os ideais de democracia que continuam presentes e que marcaram certamente a construção da cidade de Campinas. Participaram do ato cívico representantes das academias de Letras, Artes e Ciências de Campinas, Escola de Cadetes, patrulheiros e Polícia Militar de São Paulo. Para a Polícia Militar é de extrema importância, né, nós estarmos aqui para fazer essa reverência, para esse evento histórico, né, que é anualmente realizado aqui, para sempre relembrar, né, aqueles que passaram, né, que tudo que se passou, as histórias, as vidas que foram perdidas, né, todas elas foram em favor de algo maior, né, em favor de nós termos o direito à liberdade, o direito a exercer as suas cidadanias, né? Então tudo isso é muito importante e a Polícia Militar faz parte sempre desses eventos e tem a honra em participar. Parabéns a todos, e a Câmara tem que prestigiar em nome da população, acompanhar e mais do que isso, divulgar. O fato que aconteceu aqui precisa ser de conhecimento, precisa ser estudado, compreendido, porque de certa forma isso também mostra a nossa história e demonstra a identidade da cidade de Campinas, que sempre lutou por esses valorosos ideais de liberdade, justiça e democracia. Em reunião solene, o vereador Marcelo da Farmácia entregou o diploma de mérito gastronômico ao Bar do Fumagalli. O Bar do Fumagalli foi inaugurado em 2011, em uma esquina pouco movimentada do tradicional bairro São Bernardo, e traz ao público campineiro um ambiente familiar, oferecendo iguarias tradicionais de bar e também opções mais elaboradas. O vereador Marcelo da Farmácia justificou a entrega da honraria, o diploma de mérito gastronômico. E a gente veio dar essa singela homenagem gastronômica para eles, porque é merecedor. O Fumagalli é um cara que trabalha e não para um minuto, então é merecedor de todas as palavras que a gente fala. Acho que todo mundo aqui gosta do bar e tem um prestígio muito grande aqui no São Bernardo. Não no São Bernardo, em Campinas. Eu agradeço de estar dando essa homenagem para você, Fumagalli. O nome do estabelecimento, vice-campeão da edição 2018 do Comida de Boteco, se dá por conta da semelhança do proprietário Emerson de Aguiar com o ex-jogador José Fernando Fumagalli, ídolo do Guarani. O proprietário agradeceu a honraria. Agradecer ao vereador Marcelo da Farmácia, que nos deu essa honraria. O quadro de funcionários também, acho que se não fosse os funcionários, nada disso aqui estaria acontecendo hoje. Também agradecer aos clientes também que convivem com a gente desde o começo, sabe como que foi a nossa história desde o começo, que a gente começou pequeno. E hoje, graças a Deus, a gente está na história na cidade, e que Campinas também eu tenho muito a agradecer, que foi uma cidade que me recebeu de braços abertos, que a gente começou do nada, e hoje a gente, graças a Deus, já é um marco da cidade, ser reconhecido pela gastronomia, enfim. Então, muito obrigado ao bairro São Bernardo também, que me abraçou de uma forma tão bacana. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 35ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos.
Entre eles está em análise final projeto de lei de autoria do prefeito que cria o Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas, o CICAMP. Este órgão irá concentrar todas as ações integradas de segurança pública, ordem pública, proteção, defesa civil, trânsito, mobilidade urbana e de situações de crise e emergências. Para você conferir a pauta completa, ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, o campinas.sp.leg.br. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E a rodada não foi nada boa para os times de Campinas, viu? Porque no sábado o Guarani recebeu o Operário no Brinco de Ouro, foi derrotado e demitiu o treinador. Afundado na lanterna e sem vencer a 5 jogos, o Guarani recebeu o Operário no estádio Brinco de Ouro pela 9ª rodada da Série B. Precisando da vitória, o Bugre tentou tomar a iniciativa na partida, mas foi o time visitante que começou a tomar conta do jogo. E aos 24 minutos, a torcida bugrina viu Maxwell carimbar a trave esquerda do goleiro Vladimir. O Operário foi pressionando até que na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Fantasma abriu o placar. A defesa do Guarani afastou mal e a bola caiu novamente para Maxwell, que dessa vez o camisa 77 virou um lindo voleio para balançar as redes. Operário 1, Guarani 0. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, a equipe visitante novamente carimbou a trave do goleiro Vladimir, dessa vez com Pedro Lucas. Sem criar chances de gol, o Guarani viu Neto Paraíba ser expulso aos 40 minutos da etapa final, deixando o Operário com 1 a menos na partida. E logo depois, aos 46, foi a vez do zagueiro Léo Santos ser expulso. O jogador bugrino deu uma entrada por trás, matando o contra-ataque da equipe visitante e recebendo cartão vermelho, deixando o Guarani também com 10 em campo. E no apagar das luzes, o Bugre chegou a empatar a partida com Ayrton, mas o VAR, o árbitro de vídeo, apontou o impedimento de Reinaldo na origem da jogada e anulando o gol. Resultado final, Guarani 0, Operário 1. Parece não ter fim, né? A fase ruim da equipe, são 7 derrotas em 9 partidas nesta Série B. A equipe segue sem resultado e sem rendimento dentro de campo. Ontem a diretoria optou pela saída do treinador, do Júnior Rocha, que ficou apenas 1 mês no cargo. Foram 5 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. A diretoria agora corre atrás do 4º treinador no ano para assumir a equipe. Começou com Humberto Louser, passou pelo Claudinei Oliveira, Júnior Rocha e agora então vai em busca deste 4º treinador e tem que correr rápido, porque o Guarani já volta a campo nesta sexta-feira, 9 horas da noite, contra o Avaí, lá em Florianópolis, então não tem muito tempo para lamentações, precisa trabalhar e treinar bastante. E ontem no domingo, a Ponte Preta foi a Belo Horizonte e não foi párea para o América Mineiro, viu? Também saiu com a derrota. O Coelho começa o jogo mostrando que em BH o bicho pega. Tanto que não demora nadinha para o América abrir o placar. Tudo bem que o gol foi contra, né? Dudu Vieira, aí não. Bom, a Ponte Preta pouco chegava ao ataque. Aqui já até que tenta. Faz bela jogada e mete uma paulada, amigo. Quase, hein? E vem o segundo tempo, após jogada rápida e bem trabalhada, Fabinho aumenta a vantagem, 2-0 América, e poderia ter sido mais. Olha o gol que o Daniel Borges perde, que coisa inacreditável. Quando o time de Campinas tentava agredir, não dava certo. Vamos combinar que a trave também estava de mal com a macaca, né? E no fim, América 2, Ponte Preta 0. O favoritismo era todo do América, de fato se concretizou, é o líder da competição, vimos aí, né, logo aos 14 minutos, com o gol contra de Dudu Vieira, tudo ficou mais difícil e aí não teve forças para buscar o resultado. Macaca está na 14ª colocação, apenas 9 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento. A Ponte volta a campo no sábado, 5 horas da tarde,
contra o Novo Horizontino, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, e é o duelo de pai contra filho no banco de reservas, porque o Nelsinho Batista, pai, pelo lado pontepretano, e o Eduardo Batista, filho, pelo lado do Novo Horizontino. Duelo bem interessante que nós vamos falar aqui ao longo da semana. A gente segue aqui com o jornal Câmara Notícia e olha só, a escola é o ambiente no qual a criança e o adolescente passam a maior parte do dia. Por isso, o professor pode ser o primeiro a notar sinais de dificuldades de aprendizagem que mereçam uma investigação aprofundada. E este é o tema de hoje do quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação. Pessoal, assunto super importante aqui. Como sempre, né? A gente traz assuntos referentes à área da educação, né? É um quadro realmente muito interessante nesse aspecto. E hoje a gente vai falar sobre identificação, dificuldade de aprendizagem. Por isso, vou conversar aqui com o Bernardo Fabrino, que é coordenador pedagógico, vai bater um papo conosco, tem uma larga experiência aí no assunto. Tudo bem? Beleza? Tudo jóia, André? Tudo bom? Maravilha. Bom, esse é certamente um assunto que interessa não só aos estudantes que acompanham conosco aqui o quadro De Olho na Educação, também aos pais que estão assistindo ao quadro, a TV Câmara neste momento, porque de fato é algo que acontece, imagino eu, com uma certa frequência, né? Estudantes aí com alguma dificuldade. Como é isso para a gente começar esse bate-papo? Maravilha, André. Bom, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que talvez iniciar essa conversa é que tem uma diferença do aluno que tem dúvida numa matéria, dificuldade numa disciplina específica e um aluno que de fato tem dificuldade na aprendizagem de maneira geral. Então, às vezes o aluno, nossa, chegou uma matéria nova de história, de geografia, de biologia, essa matéria é impossível. E aí, às vezes, já se leva para esse ponto. Poxa, será que é uma dificuldade na aprendizagem? Por vezes não, às vezes aquilo é pontual. Porque quando a gente fala de dificuldade na aprendizagem, a gente está falando de uma questão mais sistêmica. Mais ampla. Exatamente. Que acompanha o aluno ao longo do tempo, ao longo do ano, dos anos de escola, por vezes numa mesma área. Então, o primeiro ponto que a gente pode conversar é sobre essa diferenciação. Meu filho tem dificuldade de aprendizagem ou tem dificuldade numa matéria específica? Olha só que legal isso, hein, Bernardo? Esse ponto é importantíssimo. E aí, como que a gente identifica isso quando se trata de fato de uma dificuldade de aprendizagem, com um olhar mais sistêmico? Tem alguns indicadores que a gente pode ter. A gente usa algumas nomenclaturas, como por exemplo a dislexia, a descalculia. Esse dis que vem aí como o início dessas palavras indica alguma dificuldade que o aluno possa ter na questão da leitura, na questão de cálculos matemáticos, porque a dislexia é algo que já está no nosso vocabulário popular, né? Poucas pessoas aí não vão ter essa margem de compreensão. Agora, quando eu falo da descalculia, que é o mesmo radical do des ali, porém são aqueles alunos com dificuldade no raciocínio matemático, quando tem a disgrafia, que não é necessariamente sobre a leitura, mas sobre a escrita do aluno. Então, quando eu acompanho o aluno durante o tempo e vejo esses indicadores repetidamente, aí já acende aquela luzinha que, opa, pode ser que aqui eu tenha de fato um aluno com dificuldade na aprendizagem. É muito interessante isso que você falou, Bernardo, porque essa diferenciação entre você ter uma certa dificuldade em matérias pontuais e também uma outra questão que é entre a pessoa ter de fato dificuldade na aprendizagem como um todo. Por exemplo, eu particularmente sempre me dei melhor nas matérias de humanas. Então, tanto que eu fiz jornalismo, né? Sempre fui muito bem em português, muito bem em história, geografia e tudo mais. Por outro lado, quando chegou no colegial, hoje conhecido como ensino médio, né? Sim. Eu tive, assim, muita dificuldade nas matérias de química, física, biologia até que, né? Ia. E matemática depois foi ficando mais difícil, né? Enfim, essas são dificuldades pontuais, sim, né? Mas tem também aquelas pessoas, como você disse, que têm dificuldade de aprender
como detectar? Você que é um especialista no assunto, trabalha com isso já faz quanto tempo? 14 anos na educação. 14 anos nessa área, ou seja, tem, como eu disse, uma larga experiência. Portanto, como que funciona aí essa questão de diagnosticar, detectar? Perfeito. André, como eu falei, tem esses indicadores que a gente traz aí, como a dislexia, a descalculia, que eu citei agora há pouco. Como é que a gente percebe isso na prática? Um dos indicativos que surge é o interesse do aluno pela aula. Então, por isso que quase sempre um dos principais indicadores vem pelos professores que estão ali na lida, durante a semana, todo momento com o aluno. Então, quando um professor percebe um aluno desatento, um aluno muito disperso, aquilo pode ser um indicativo de que o aluno não está interessado na aula por uma dificuldade na aprendizagem daquele conteúdo. Novamente, a gente tem que fazer aquela diferenciação. O camarada está com preguiça, o camarada simplesmente não está tão interessado na aula por uma questão pessoal, ou de fato é uma dificuldade que ele traz e que se traduz como um desinteresse. Então, por isso que essa observação inicial dispara para a gente um indicador. Quando o professor traz para nós, olha, o aluno fulano, a aluna ciclana não estão tão interessados, a gente, vamos chamar para conversar, para ver qual é a situação do aluno naquele momento. E, novamente, não precisa ser em uma aula que a gente vai fazer toda essa leitura, mas quando isso começa a ser recorrente, a gente já liga a nossa luzinha vermelha de que alguma coisa ali precisa ser investigada. Trazemos o aluno para uma conversa, procuramos saber quais são os interesses deles. E o segundo passo, depois dessa identificação, e talvez um dos mais importantes, é o contato com a família, para poder ver qual que é o histórico desse aluno. Se ele tem uma dificuldade, por exemplo, associada à leitura, isso não vai só impactar a escola, isso também vai impactar outros aspectos da vida do aluno. Então, a família que traz para nós essa leitura de como é a vida do aluno fora do espaço escolar... Então, a família pode ajudar? Deve. Não existe uma educação que se construa de maneira plena que não envolva o triângulo, família, escola e aluno. A gente precisa, no mínimo, desses 3 pontos aí bem alinhados para que a gente possa ter o desenvolvimento integral de um estudante. Bom, vamos lá. E a partir desse momento, a partir do momento que você, de fato, detecta, né, que o aluno está com alguma questão, alguma dificuldade de aprendizagem, não aquela situação pontual que você falou que tem que fazer essa diferenciação, qual é o próximo passo, o que deve ser feito a partir daquele momento? Perfeito. Identificamos, chamamos a família, conversamos, recebemos ali uma noção do histórico desse aluno, se isso acompanha ele já há alguns anos ou se surgiu agora. Falando de ensino médio, é muito comum que isso aconteça no ensino médio, porque é uma virada de chave muito grande, tanto na vida acadêmica do aluno, quanto na vida pessoal do aluno. Então é comum aparecerem algumas questões também na adolescência. A partir daí, a gente busca o acompanhamento e o apoio de outros profissionais. Então, seja através de um pedagogo, um psicopedagogo, um psicólogo. Então, a gente começa a ter o acompanhamento de profissionais para além da sala de aula, para além da escola, que juntamente com a família e com a escola vão criar essa rede aí para que esse aluno possa ter um acompanhamento mais amplo, porque são questões multifatoriais. Então não adianta só a família fazer um trabalho, só a escola fazer um trabalho, só o profissional que faz o acompanhamento do aluno fazer um trabalho. A gente precisa ter esse alinhamento de todas as frentes que estão dando suporte para esse aluno, para que ele possa de fato ter o desenvolvimento no ritmo dele, com as demandas dele. Porque o fato é que mesmo numa sala com 35 alunos da mesma faixa etária, a gente tem, independentemente de ausências de dificuldades de aprendizagem, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, com certeza, dentro dos nossos alunos. Então, eles vão aprender em tempos diferentes, vão aprender de formas diferentes. Aqui a gente estimula muitos alunos a terem uma autonomia na busca de como eles vão estudar. Tem o plano de estudo também, que é importante construir com os alunos. Mas, em suma, eu acredito que a construção de uma boa rotina é extremamente importante para que os alunos possam ter aí essa dificuldade mitigada.
E o acompanhamento de profissionais também da área é fundamental para que ele possa descobrir qual que é o tempo, qual que é o caminho, quais são as opções que ele tem para poder trabalhar essa aprendizagem de maneira mais ampla. Bom, e quanto antes for, de fato, detectado, né, detectada essa questão, é melhor, né? Com certeza, com certeza. A gente conversa muito com as famílias em relação a isso. Quando vem uma primeira nota ou um primeiro fechamento de bimestre ou de trimestre, a depender aí da escola, que a gente percebe uma linearidade de notas mais baixas, uma repetição no discurso de dificuldade em alguma área, não é tratar aquilo com desdém, não é tratar só como preguiça ou descaso do aluno, porque a pessoa que tem de fato uma dificuldade de aprendizagem, ela pode às vezes estar se dedicando, ela pode estar empenhada e ainda assim não alcançar um objetivo, uma nota. Então perceber, ter sensibilidade para perceber essas nuances, essas variações ou essas continuidades e buscar apoio junto à escola ou a escola junto à família e todos junto a profissionais o quanto antes. Bom, Bernardo, essa situação ela costuma aparecer em diferentes momentos durante o período escolar? Em diferentes momentos e a depender da faixa etária também, isso varia. Como assim? Quando eu penso em ensino médio, a primeira série do ensino médio, como eu falei, por trazer muitas transformações, a vida acadêmica muda radicalmente, às vezes muitos alunos mudam turbilhão de turno. De coisas na cabeça, exatamente. Né? Fora a própria adolescência em si, né? Que já é um ponto significativo. Já começa a haver outros interesses, né? Exatamente. Agora, quando eu penso, por exemplo, numa terceira série do ensino médio, da virada de chave do semestre, eu começo a ter alunos mais ansiosos, alunos que percebem a chegada do vestibular. Então, por aquele vezes, momento de definir a profissão que vai seguir, né? Qual é a faculdade que eu vou fazer. Exatamente. Então, já tive alunos de terceira série, é muito recorrente, que chegam para mim, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo mais estudar, isso a partir do segundo semestre. É a ansiedade que bate, é o nervosismo que bate, e isso às vezes vem acompanhado de uma dificuldade da aprendizagem, que vai trazer ali novas questões, percepções diferentes. Então aí já é um outro trabalho que a gente precisa fazer, mais voltado para o lado emocional do aluno, para poder dar amparo para ele também. Bom, uma coisa que certamente muita gente tem dúvida, Bernardo, pegando até esse gancho que você falou, quando os estudantes ficam nervosos, ansiosos, puxa vida, está chegando aí o momento do vestibular, né? E aí, qual faculdade que eu vou seguir? Puxa vida, vem uma fase importante da minha vida, não é? Quais as dicas que você dá para essa galera que está passando por isso? Que eu acho que isso deve ser a coisa mais comum, Com certeza. Que tem. Eu particularmente sou um cara ansioso. Eu acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? E chega em determinados momentos, a gente fica ainda mais ansioso. É natural. Qual a dica? O que fazer para os estudos não irem ladeira abaixo? Vamos lá, vamos aproveitar que a gente ainda está mais para o início do que para o final do ano, embora já esteja quase na metade, e vamos lembrar que isso não é uma corrida de 100 metros rasos, isso é uma maratona. Então não adianta eu dar aquele gás, aquele sprint agora para chegar na metade do ano, no segundo semestre, sem energia, esgotados. Então o cadenciamento, a distribuição disso ao longo do ano, mesmo agora, mas perto do meio do ano ainda dá tempo para fazer essa distribuição, isso é fundamental. A gente não quer esgotar antes de chegar no final, a gente não quer ter uma cãibra no meio da maratona, né? Então não são 100 metros rasos, é uma maratona que eles vão estar correndo, então eles precisam cadenciar esse tempo. Ponto importantíssimo, tem que ter o tempo do estudo, tem que ter o tempo das atividades da escola, tem que ter o tempo da atividade física, isso é fundamental para o aluno, isso não é vislumbrando o corpo, não é vislumbrando a estética, é vislumbrando a saúde, é vislumbrando a válvula de escape que o organismo precisa nesses momentos, né? Então é importante reservar o tempo da atividade física, é importante reservar o tempo da família e dos amigos e é importante reservar o tempo do lazer. Organizando direitinho, dá para colocar tudo isso, mesmo que em pequenas proporções. Porque se a gente esquece de uma dessas, vamos dizer assim, categorias, a gente está mais sujeito a pifar em algum lugar.
precisa da música como válvula de escape, precisa do cinema, do rolezinho com os amigos. Isso é Faz parte, né, cara? É fundamental para poder deixar ali a mente e o coração em equilíbrio. Boa, sensacional, Bernardo. Excelente aqui a nossa conversa com o Bernardo, né, que é especialista na área, né? Tem muita experiência nisso, passou dicas importantes. Quais são suas considerações finais para o pessoal que está em casa, assistindo ao quadro De Olho na Educação, os pais, os próprios estudantes aí tirando as dúvidas? Perfeito. Bom, dicas finais então para a família. Por vezes o adolescente, André, ele fala com muita convicção aquilo que ele precisa fazer para a vida dele, ele sabe o caminho que ele tem que seguir, ele tem uma clareza, pelo menos na sua fala, muito grande do que ele precisa fazer para se resolver. Tanto que por vezes a gente conversa com famílias que falam, não, mas ele se vira bem, ele dá o jeito dele. E embora seja importante a gente estimular a autonomia dos adolescentes, é importante as famílias acompanharem, porque eles são adolescentes, eles não são adultos. A gente não pode fazer uma transferência total de responsabilidade, achando que eles vão tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, porque por vezes não vão. Então é importante a gente deixar eles se testarem, mas também estar pertinho, acompanhando, ofertando ajuda, direcionando para a gente perceber algum equívoco deles ali. Claro que, novamente, deixa eles construírem autonomia, mas que seja uma autonomia guiada, acompanhada num primeiro momento. E para os alunos, além de reforçar todos esses aspectos que eu já falei da rotina, de terem o tempo do estudo, do lazer, da atividade física, da família, tentem estabelecer o quanto antes uma rotina. É fundamental uma rotina na vida dos alunos. Os alunos às vezes encaram a rotina como algo que vai te privar de momentos bons, quando na verdade a rotina é justamente aquilo que vai permitir que você tenha momentos bons sem precisar ter outras coisas na cabeça. Claro. Então foquem nisso aí que vai dar bom. Organização e rotina, né? Muito obrigado, Bernardo. Obrigadíssimo, André. Valeu. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Depois de um fim de semana ensolarado, a semana começa da mesma maneira, com o sol aparecendo entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva para amanhã e, por enquanto, para nenhum dia desta semana, viu? Então, amanhã, terça-feira, mínima de 15 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.